Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, né? Ainda um Feliz Natal para todos. Nós tenhamos aí um final de ano abençoado, um final de ano feliz, junto às nossas famílias. Bom, hoje nós estamos aqui, nós vamos retomar o projeto, né? Esses últimos 10 dias aí nós tivemos algumas missões bem complicadas. Graças a Deus, resolvendo o problema de malha fina de muita gente, né? Então nós estamos tentando finalizar o ano com as defesas todas elaboradas, né? Que nós possamos deixar tudo engatilhado para que no início do ano os nossos clientes já consigam receber as suas restituições que estavam retidas, né? Então já está tudo documentado, está tudo organizado, que é para que nós possamos ter essa informação boa, né? Essa notícia boa quando o ano começar. E aí nós estamos buscando, né, informações. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, sobre planejamento tributário, sobre como você ter uma renda durante o ano inteiro com o planejamento tributário. Muita gente que está aí perdendo tempo de fazer o seu planejamento tributário de forma correta, justamente pelo desconhecimento. Então, se você tem pessoas que estão caindo em malha por desconhecimento e você é um contador que tem o conhecimento, aproveite para aumentar seus rendimentos, para melhorar a sua renda mensal, né? Porque nós defendemos sempre que o imposto de renda ele não é anual, o imposto de renda ele é mensal. Então, todo mês você tem que fazer o planejamento, todo mês você tem que fazer o cálculo correto, para que quando chegue na declaração do imposto de renda, lá no mês de março, abril ou maio, não seja surpreendido com um valor altíssimo de imposto a pagar. Tá? Então vamos começar a nossa live. Então, olá, nobres colegas contadores. Aqui conversamos sobre como faturar 10K todos os meses com imposto de renda de pessoa física. Eu sou Marco Macedo, contador, professor e mentor há quase 30 anos. E o nosso projeto é IRPF não é para quebrar galho. E aí eu quero perguntar para você, contador, você já fez o planejamento tributário do seu cliente? Já fez o planejamento para a declaração do imposto de renda do ano seguinte? Será que o teu cliente já está organizado para cumprir a obrigação acessória? Lembrando que a obrigação acessória ela é uma declaração de ajuste. E se é uma declaração de ajuste, ela vai ajustar o quê? Ela vai ajustar o imposto que foi auferido e foi devido neste ano. Então ela vai ter que lançar todos os rendimentos efetivamente recebidos, todas as despesas efetivamente pagas no ano de 2024, para poder fazer a declaração de ajuste lá em 2025. Lembrando que a declaração começa dia 15 de março e vai até o último dia útil de maio. No ano que vem será dia 31 de maio para poder fazer. Então, responde para mim aqui, se você já fez o planejamento tributário dos seus clientes. Ou se você já fez o seu planejamento tributário para
o ano seguinte. Que eu aposto que você tem clientes conhecidos que todos os anos pagam um valor altíssimo de imposto de renda na declaração de ajuste anual por não ter se planejado tributariamente no ano seguinte. E se todo ano ele tem esse susto, sabe, aquele cliente que fala assim, mas que absurdo, por que eu vou pagar 15, 16, 18, 20 mil reais de imposto de renda? Eu não tenho esse valor. É porque ele não está planejado. Ele tem do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro fazer esse planejamento, fazer o acompanhamento, para não ter esse imposto altíssimo a pagar no ano seguinte. E ele está repetindo ano após ano, negligenciando o controle dessas informações. Então, neste encontro, vamos analisar alguns itens que ajudam no planejamento e minimizam a tributação na DIRPF. Não é uma aula de DIRPF. Vamos bater um papo sobre alguns procedimentos, algumas decisões que o contribuinte tem que tomar no ano calendário para evitar um susto na declaração de ajuste. Então, tem milhares de pessoas que só se preocupam com a DIRPF quando não há mais solução para ela. Não, em março eu mando a documentação. Não é em março que eu tenho que mandar a documentação. É agora, em dezembro, no máximo agora em dezembro, que nós temos que fazer o planejamento. Por isso que nós estamos aí corridos com o planejamento de alguns clientes para orientar, olha, sabe aquela despesa que vai vencer em janeiro? Saúde, educação, aquilo que você pode utilizar como dedutível. Faça agora. Os exames que tu vai deixar para janeiro, faz agora. Que vai ajudar na dedução da base de cálculo do ano seguinte. Então temos até 31 de dezembro para conseguir minimizar de alguma forma o imposto na DIRPF. Não adianta chegar lá em março, abril, maio e tentar inventar despesa. Não existe essa história de inventar despesa. Eu tenho que ter realizado a despesa efetivamente dentro do ano calendário. Eu tenho um cliente que teve que pagar mais de R$2.000 a mais de imposto de renda, só por não ter pago o plano de saúde que venceu em dezembro. Ele atrasou e foi pagar em janeiro. Esse valor, que era um valor considerável, ele não conseguiu utilizar na declaração deste exercício, porque ele não fez o pagamento no ano calendário da declaração. Aí ele saiu de uma faixa de 15% para 22,5%. E isso aí dá um impacto em cima da tributação dele. Então, temos vários alunos que no ano de 2024 aumentaram substancialmente a sua carteira de clientes e o seu faturamento mensal, oferecendo planejamento tributário para clientes. Alguns clientes que são empresários, eles ofereceram também para os colaboradores desses clientes, colaboradores que têm um rendimento mais robusto, e eles conseguiram fazer isso, ter uma renda mensal só com imposto de renda de pessoa física. Eu tinha duas clientes, eu já contei isso várias vezes, mas é um exemplo real de como o planejamento tributário faz toda a diferença na hora da tributação da pessoa física. Duas irmãs odontólogas. E eu fazia a declaração de imposto de renda delas. Uma faturava ali perto de 130 mil reais. E a outra faturava mais de 300 mil reais. Quando chegava no ano da declaração, a irmã que faturava 130 mil, ou seja, quase um terço do valor da outra irmã, ela pagava um imposto alto. Todo ano ela pagava imposto. E aí
a irmã que tinha mais de 300 mil na época de rendimento anual do imposto de renda, ela tinha imposto a restituir todos os anos. E aí vinha aquela crise, né? Principalmente da irmã mais nova. Por que que eu, que ganho menos, eu pago imposto e a minha irmã, que ganha muito mais, tem restituição todo ano? Tem alguma coisa errada? E eu mostrava para ela no cálculo, falava, tem uma coisa errada, você não se planeja. Você não tem notas de nada que você gasta, você não documenta. As suas funcionárias, elas não têm carteira assinada, eu não posso lançar no seu livro caixa esses funcionários que estão trabalhando ali de forma informal. Eu só posso deduzir no seu livro caixa os funcionários que estão registrados. E ela ficava insistindo no erro. Então isso é um exemplo real de como um planejamento tributário, como que uma análise e uma educação tributária que você pode fazer para o seu cliente, contador, para que ele tenha noção de como que ele pratica mensalmente suas receitas, suas despesas, né? Quais são as despesas que ela pode lançar como dedutível no imposto de renda. Isso faz uma extrema diferença na hora que você vai fazer a DIRPF. E a maioria dos contribuintes, por desconhecimento da sistemática, só se preocupam com o imposto de renda no ano seguinte. E eu digo para as pessoas que todo dia ela tem que estar preocupada do que ela está fazendo com a sua tributação. Tu está recebendo um valor, se você é autônomo, recebe diariamente, você está calculando direito o imposto a pagar daquele mês? Eu sou, a minha fonte toda ela é legalizada, é tudo CLT, mas eu tenho 1, 2, 3 empregadores. E todos eles fazem retenção do imposto. Lembrem-se, se todos eles fazem a retenção do imposto em 27,5, ou seja, na alíquota cheia, pode ser que você tenha retido todos os impostos. Mas a maioria dos casos, as fontes pagadoras retêm por faixas menores de tributação. Diferentemente do INSS, que eu tenho que somar todas as rendas para enquadrar na alíquota progressiva, para poder tributar, né, se está no teto ou não do INSS, no imposto de renda, cada fonte pagadora só vai reter em cima daquilo que ela paga para o contribuinte. Então aquilo que ela pagou para o contribuinte, ela vai fazer a retenção. E geralmente o que acontece? Algumas fontes retêm 7,5%, 15%, 22,5%, mas quando soma todas as rendas do contribuinte, ela vai para a faixa de 27,5%. E aí é que está o problema, aí é que gera o descompasso, né? Entre, já foi retido, e agora por que eu estou pagando mais? É por causa disso, por causa dessa falta de somatória de todas as rendas do contribuinte para ser retido durante o ano. Marco, mas não é obrigação da fonte? Não, a obrigação de ter o cálculo correto é do contribuinte. E esse contribuinte tem que contratar um profissional que seja capacitado, que seja especializado em tributação de pessoa física, para poder minimizar esse imposto, recolher no período certo e não ser surpreendido no ano seguinte. Na hora que você vai pensar, mas como é que eu consigo minimizar isso? É obrigatório o acompanhamento mensal, analisando cada tomada de decisão, ou a cada operação, né? Dependendo do investimento ou gasto que você vai fazer, você tem que analisar direitinho. Eu quero fazer um investimento na bolsa. Qual é o melhor investimento? Como é que eu faço esse tratamento? Será que tem algum investimento que eu faço que é isento? Tem os isentos, tem os tributáveis. Na hora que eu comercializo, tem algum teto de isenção? Tem algum teto de isenção. Nós temos aqui no canal algumas lives falando sobre swing trade, sobre day trade,
Tá? Vamos fazer posteriormente sobre fundo imobiliário, fundo do agro, mas eu tenho que ter conhecimento tributário daquilo que eu estou investindo para poder ter o retorno desse investimento, para que tenha a minimização, mitigação do efeito tributário daquele investimento. Tá? Então eu tenho que ter um acompanhamento mensal. Não adianta eu deixar para o ano seguinte para me preocupar com isso. Qual é o passo a passo que eu faço? O primeiro passo é conhecer. Mesmo eu enquanto contribuinte, eu tenho que conhecer a tributação. Contador, se o teu cliente ele não entende da tributação, tu tem que oferecer um treinamento, uma capacitação para ele. Tem que explicar o que pode e o que não pode. O que é isento, o que é tributável. Para que ele possa, durante o seu dia a dia, suas tomadas de decisões diárias até, mensais, ele possa estar te ajudando no planejamento e cumprindo as metas de redução da carga tributária dele. Então, primeiro eu tenho que conhecer o imposto de renda. Depois eu tenho que documentar todas as transações efetuadas no ano. Tem gente que vai fazendo os gastos, vai fazendo exame, vai fazendo cirurgias e não se preocupa com pedir nota. O cidadão deu 5% de desconto e aí você aceita fazer o procedimento sem nota fiscal. Ei, isso aí você pode estar deixando muito dinheiro na forma de tributos. Exige todas as notas, procedimentos médicos. Muita gente pensa que os processos de tributação sobre imposto de renda são 100% retidos pelas fontes pagadoras e não são. Mas, na verdade, são retidas apenas o que elas pagam. E aí você, enquanto contribuinte, tem que fazer o cálculo correto. Tem que fazer o cálculo de quanto efetivamente você deveria ter pago. Né? E muitos colegas contadores não sabem orientar os clientes por não conhecerem o assunto. Então você, contador, tem que se apropriar disso, tem que dominar toda a legislação do imposto de renda da pessoa física também. Para ajudar o seu cliente empresário. Eu só trabalho com CNPJ, mas dentro de cada CNPJ tem 1, 2, 3, centenas, milhares até de pessoas físicas que precisam desse conhecimento, precisam desse apoio que você faça. Muitos alegam, não tenho tempo para estudar. Tá? Mas faz a parceria, contrata uma mentoria, contrata uma capacitação para te ajudar a minimizar isso, para que você tenha efetivamente conhecimento sobre o imposto de renda da pessoa física. Outros acham muito complexo e repetem que ninguém tem interesse. Mas os meus clientes não têm interesse. Eles têm interesse. Na hora que você mostra o conhecimento, na hora que você faz um cálculo básico. Olha, se você planejar o imposto de renda, você vai ter uma redução de tantos por cento no teu imposto. Ao não planejar, tu está pagando 3, 4 vezes mais. Então eu tenho que oferecer o serviço, mas eu tenho que oferecer com segurança, eu tenho que ter o conhecimento para que o cliente se convença de que ele precisa de você para reduzir. E lembrando, repetindo mais uma vez, o planejamento da DIRPF 2025 que está vindo aí, ela vai até 31 de dezembro de 2024. Passou para dia 1º de janeiro, as despesas que eu faço só vão entrar na DIRPF 2026. Não é mais na declaração 2025. Tá? E eu tenho que levar esse conhecimento para o meu cliente. Tá? Então vamos analisar aqui alguns procedimentos baseados nessa experiência que nós temos aí de quase 30 anos tratando de imposto de renda. E daquilo que este ano nós já fizemos defesa de malha. Tá? Clientes que têm pensão alimentícia, clientes que pagam pensão alimentícia. Não é qualquer pensão alimentícia que pode ser abatida na declaração de imposto de renda da pessoa física. Só as pensões alimentícias que são judiciais. Tá? Por decisão judicial ou por acordo homologado judicialmente.
E tem um monte de gente que paga pensão, mas é uma pensão só de boca, só de bate-papo. Olha, eu vou te pagar tanto, faz um contrato de gaveta. Não pode ser abatido isso. Eu tenho 3 clientes que esse ano caíram em malha, porque eles lançavam a pensão que eles pagavam para os filhos, mas não tinha nada judicial. E na hora que ele foi chamado para apresentar os 3 últimos anos de pensão alimentícia, ele não tem um documento, ele não tem a decisão judicial. Ah, mas eu tenho recibo. Não interessa. Para a Receita Federal, você pagou simplesmente porque tu teve vontade. Tu não homologou isso na Justiça. Então eles estão regularizando, né? 2 já regularizaram mês passado. Tem outro que está correndo para regularizar o quanto antes a pensão alimentícia, para que ele possa abater a partir de agora. Né? Daqui para frente ele começa a pagar a pensão e está respaldado judicialmente para poder deduzir essa pensão. Os dependentes, tem pessoas que lançam dependentes que não têm a característica de dependência. Eu tenho que saber quais são as características primordiais. Nós temos uma live nesse canal também, falando só sobre dependência. Quais são os critérios, 8 critérios na legislação ali, que me permitem abater os dependentes do imposto de renda, né? Cônjuge, companheiro, filho até 21 anos, filho enteado até 21 anos, filho enteado até 23 anos, cursando nível superior, irmão, neto, bisneto, se arrimo dos pais, desde que tenha guarda, pai, mãe, menor pobre, que você tenha guarda, pessoa que você seja tutor ou curador. Então esses são os critérios que a legislação me permite lançar no imposto de renda para poder abater. A previdência, né? Previdência, eu sou autônomo, então recolhe a previdência, porque o valor da previdência que você recolhe, ela é abatida do imposto de renda. Previdência privada, né? Você entender qual é a diferença entre a PGBL e a VGBL. O que deduz, Marco, na declaração do imposto de renda? É PGBL ou VGBL? É a PGBL, é o Plano Gerador de Benefícios Livres, não o Vida Gerador de Benefícios Livres. Abate até 12% da renda tributável. As doações feitas durante o ano calendário para as entidades que têm os certificados, né, de organizações sociais, de organizações de interesse público, são autorizadas pelos ministérios para poder abater. Doação ao Estatuto da Criança e Adolescente, ao Estatuto do Idoso, audiovisual, cultura, tudo isso você pode abater imposto de renda, mas eu tenho que ter os documentos que provam que aquela entidade que recebeu a minha doação é respaldada para emitir os cupons. Livro caixa, né? Se você é autônomo, médico, dentista, engenheiro, advogado, contador, você trabalha de forma autônoma, você pode lançar no livro caixa todas as despesas que intrinsecamente estão relacionadas com a manutenção da fonte pagadora. Um exemplo, os congressos que você participa para reciclagem, se você contrata obras que te ajudam a se manter atualizado, você também pode lançar no livro caixa, é só ter a nota fiscal, mas tem que ser relacionado com aquilo que você trabalha. O ano de 2024 teve o Congresso Brasileiro de Contabilidade, então se você guardou o recibo da inscrição, os gastos com hospedagem, transporte, neste congresso, você pode lançar no seu livro caixa, mas tem que estar com certificado de participação. Você tem que ter recebido certificado de participação guardado para poder fazer isso. Assim como todas as despesas que você tenha com pessoal, desde que tenha registro em carteira, despesa com aluguel, despesa com manutenção, material de expediente, internet, energia.
Tudo você pode abater. Agora, se você estiver trabalhando, se seu escritório for em um compartimento da sua residência, aí você só pode abater 20% do valor global que você gasta. Com água, energia, aluguel, tá? Despesas comuns. Só pode abater 20% daquilo. Outro planejamento. Você recebe prolabore da empresa que você é sócio? Ou você tem um tratamento para a distribuição de lucros? Você faz contabilidade mensal da sua empresa? Porque na hora que você faz a contabilidade da sua empresa, você consegue reduzir muito o valor da tributação que você ganha dos seus lucros auferidos. Então, se você é um empresário e não faz isso, procura o contador. Vai para o teu contador e fala assim: eu preciso que tenha a contabilidade dessa empresa. Tenho que avaliar a contabilidade mensal dela, para que eu possa receber lucros e não pague prolabores altíssimos. Que aí você, no prolabore, você vai pagar previdência, você vai pagar imposto retido. E isso pode girar em torno lá dos seus 47% de tributação em cima do que você recebe. Ou seja, você vai ter 50% de acréscimo em cima daquele valor. Tributado só porque você não faz contabilidade. Só porque você não quer fazer contabilidade, não quer pagar o valor justo para o contador fazer isso. Mas o contador consegue te ajudar a minimizar muito a tributação em cima do teu rendimento. Pessoas que têm transporte de passageiro, transporte de carga, garimpeiros, busquem um conhecimento. Transporte de passageiro, você tributa 60% apenas. Tem aquele controlezinho, aquele recibozinho daquilo que você oferiu transportando passageiro. Transporte de carga, você tributa só 10%. Transporte de carga, tratores, caçambas, serviço de terraplenagem, desde que você tenha um único veículo e conduzido por você. Você consegue fazer esse abatimento, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E você que é garimpeiro, você que vai lá no garimpo, vai buscar o ouro, vai buscar as pedras preciosas. Se você vender essas pedras preciosas, esses metais, para entidades regulamentadas, autorizadas à comercialização, você só vai tributar 10% do valor que você oferir. Ah não, eu vou vender para qualquer um. Aí você vai tributar 100%. Você não vai tributar 10%. Tá? Então nós temos que ter o conhecimento, né? Busque o contador para lhe ajudar nesta missão. O contador consegue te ajudar a minimizar a tributação disso. Outro conhecimento que o contribuinte tem que ter: venda do único imóvel. Ou seja, eu só tenho um imóvel no meu CPF. Se eu vender esse único imóvel até R$440 mil, não há de se falar em tributação do ganho de capital. Ele é isento. Eu vou vender um imóvel residencial e eu quero comprar um outro imóvel residencial. Eu também tenho a isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital. Dois aspectos importantes. Desde que eu faça a compra do outro imóvel residencial até 180 dias da venda desse imóvel residencial que eu tinha, e desde que eu não tenha me aproveitado deste subsídio, dessa isenção nos últimos 5 anos. E aí eu consigo isentar. Marco, mas eu vou vender por um valor e não vou investir 100% desse valor na compra do outro imóvel. Então você vai calcular a proporcionalidade do que você vai investir no outro imóvel e vai tributar e vai isentar proporcionalmente. Digamos que você vendeu um imóvel e vai utilizar 80% do valor que você recebeu desse imóvel na compra de outro imóvel residencial no espaço de 180 dias. Então você vai calcular o ganho de capital
80% desse ganho de capital será isento, 20% desse ganho de capital será tributável. Tá? Mas lógico que na hora que você vai calcular o ganho de capital, depende de muitos fatores para você saber quanto é que você vai tributar ou não. Tá? Então eu sugiro que você faça a simulação lá no programa do GCAP, tá? Do programa de ganho de capital. Aí você vai saber quanto efetivamente você vai ter de tributação. Tá? Então eu sugiro que você tenha esse conhecimento, esse acompanhamento. E contador, esta é uma grande oportunidade para você ter uma renda significativa e constante, ajudando investidores, ajudando pessoas que estão comprando e vendendo imóveis residenciais, pessoas que não conseguem fazer a gestão, tem várias fontes de renda. Eu tenho que fazer um recolhimento mensal via mensalão, no DARF lá no 246, para que ela faça o pagamento da complementação daquilo que ela não está pagando mês a mês. Tá? Então, isso tudo ajuda o seu cliente a ter uma sustentabilidade. E quando chegar lá no final do ano, ele não consegue minimizar o imposto. Por quê? Porque ele não fez o pagamento correto mensalmente no ano calendário. Né? Então isso ajuda ele a não pagar juros e multa. Para isso. Então, pessoal, agradeço a todos vocês que passaram ao vivo e vão assistir a posteriori. Né? Obrigado pela participação. Se tiver dúvidas, entre em contato pelo chat ou deixe mensagem no nosso direct que, conforme for, nós vamos respondendo para você e ajudando você nessa empreitada. Lembrando que imposto de renda de pessoa física não é para quebra-galho, é para especialista. E se você, contador, quer faturar mais de 10.000 todos os meses com imposto de renda de pessoa física, se inscreve no nosso canal, acompanhe nossas publicações, que nós vamos dar dicas sobre como você faturar mais de 10.000 todos os meses. Um grande abraço a todos e até terça-feira, 9 horas da manhã. Vamos retomar o nosso horário normal, 9 horas da manhã, toda terça e toda quinta-feira. O projeto IRPF não é para quebra-galho.